dia, boa tarde, boa noite, galera. Está começando mais um Prosa Musical. Hoje estamos aí com o apoio da Cervejaria Aires, Christian Barbearia, Clínica Hortolima, Cris Guerra Fotografias e Sol Vale. Hoje é um dia muito especial, vou estar batendo uma prosa virtual com meu amigo, professor, jazzista, um camarada que leva a música muito a sério, estudante eterno da música, Alex Brooks. Ele vai falar um pouco da sua trajetória musical, como começou a entrar nesse mundo da música. É um camarada que eu curto muito, trabalha com crianças. Alex Brooks, seja bem-vindo ao Prosa Musical, meu amigo. Fala pra gente como você começou sua carreira musical, conta um pouco da sua história. Seja bem-vindo, valeu! Fala, Júlio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado aí pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho sobre minha vida, um pouquinho sobre o meu trabalho, e só tenho a agradecer pelo seu incentivo, né, dessa divulgação do prosa musical, que ajuda muitos artistas que têm feito algo de bom à nossa cidade, né, que tem trazido a arte, e é uma forma de você estar ajudando, né, divulgar, né, trabalhos, projetos. Isso é muito bom, tá? Obrigado por tudo. Bom, falar um pouquinho sobre o meu começo, né? Eu comecei a me interessar por música desde muito cedo, né? Aos 6 anos de idade, eu já comecei a ter essa percepção musical, né, através da influência do meu pai, né? Todos nós temos uma influência na vida, né? Eu tive a influência do meu pai, né? Na época ele já tocava, ele era músico também, né? Ele tocava guitarra e violão, então sempre eu via assim ele no quarto tocando com o violão dele e na época eu lembro que ele havia um deck, né, que tinha aquelas fitas cassetes, né, na época era fita cassete, e ele ficava gravando as músicas FMs que tocava, e eram músicas boas demais, né. Eu ouvia quando eu era pequeno muito Van Halen, U2, Whitesnake, né, Bob Dylan, né, Rolling Stones, Beatles. Então é assim, era mais um som diversificado, bandas diversificadas, né, daquela época. Lay, lady, lay across my big brass bed. Tinha muita banda dos anos 80 também que eu ouvia, né, quando eu era pequeno, que eu me lembro. E também onde a gente morava, nós morávamos em uma comunidade de americanos, né? Meus pais eram missionários, então essa comunidade era de missionários americanos, e nessa comunidade tinham uns auditórios assim com uns pianos, né? Tinha uns pianos assim nos auditórios assim, umas salas, né? Aqueles pianos de parede, tudo. Então assim, meu contato com música assim já foi um contato muito incisivo assim, né, que eu tinha um acesso a alguns instrumentos, e lá eu sentava, às vezes tocava, né, tentava tirar alguma harmonia, alguma melodia ali dos pianos, né, mas nessa época eu me interessei mesmo em escutar, né, nunca me interessei em, vou tocar esse instrumento, não. Tanto é que meus pais me colocaram nessa idade, me colocaram na aula de piano, só que eu não me interessei, né, queria ficar brincando, mas eu escutava muita música, né, nessa época. Bom, passando-se o tempo, eu fui começar a me interessar mesmo por um instrumento quando eu tinha 14 anos, né, por volta de 14 anos, né, na escola. Eu lembro que era já um adolescente na escola, né, aquela coisa de banda de escola, né. Na época a gente ouvia, né, eram umas bandas mais grunge, né, o Nirvana, Pearl Jam, né, então tocava ali no recreio da escola essas bandas assim, tocavam o som, e eu, pô, bacana, vou montar uma banda, né, aí eu já tinha alguns instrumentos em casa que era do meu pai, peguei a guitarra dele, começava a tocar, mas eu fui ter meu primeiro contato, né, em um instrumento musical mesmo dentro da igreja, né, que foi o primeiro contato com o instrumento foi a bateria, né, que eu comecei a tocar bateria. Depois eu aprendi a tocar baixo, depois eu aprendi a tocar violão, depois eu fui para guitarra, e aí eu parei na guitarra, falei, poxa, guitarra
é uma coisa muito bacana, né? Porque você liga aquela distorção, você quer fazer barulho. E aí eu me interessei, né? Mais assim, por esse instrumento, né? Então comecei a desenvolver mais o instrumento da guitarra, né? E o violão também, porque hoje eu sou um guitarrista, violonista também. Mas eu toco outros instrumentos também, né? Decorrente a isso, né? A esse contato com esses outros instrumentos também, né? Bom, seguindo a minha vida, comecei a montar as bandinhas de escola, né? Pena que eu não tenho nenhum registro, né, daquele tempo, era muito difícil o registro, né? Não tinha um celular que gravasse, né? Eu lembro uma vez que a gente gravou com uma câmera de VHS, né, um ensaio nosso, mas, né, nem sei onde foi parar essas gravações, né? E é lamentável porque eu não tenho tantos registros nessa época, né? E, bom, né, foi seguindo-se o tempo, fui cada vez mais me aprimorando no instrumento, né, buscando sonoridades, sempre escutando bandas, né, mais bandas americanas do que brasileiras, né. Quando eu tinha 20 anos, né, por volta de 20 anos, 21 anos, aí eu montei uma banda um pouco mais séria, né, na questão de ensaio, de profissionalismo, né, que chamava-se Alívio Imediato, né, fazendo alusão ao Engenheiros do Havaí, que eu ouvia muito. Mas a sonoridade não tinha nada a ver com o Alívio Imediato, né? A sonoridade era mais um som underground, né? Um som mais alternativo, né? Britpop, né? Na época, que eram as bandas que eu estava escutando muito. As bandas inglesas na época, que era o Stereophonics, né? Dove, na época, o começo, também a gente escutava muito os primeiros álbuns do Coldplay, né? Que eram muito bons, né? Os primeiros álbuns, né? Parachuters. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done. Enfim, a gente escutava muito isso, né? Não me lembro muito das bandas que a gente ouvia, mas eu lembro que era as bandas mais assim, underground, né? Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? Seguindo, nós gravamos um álbum, né? Uma demo, né? Assim, bem na raça, né? Que naquela época não tinha tanto acesso à internet. Naquela época era muito difícil você gravar alguma coisa, você gastava muito e a gente geralmente não tinha grana, né? Todo mundo sem grana, né? Naquela época, né? Eram tempos difíceis, né? Mas eu me lembro que o processo de criação, de composição daquela época eram muito bons, né? eram excelentes, porque nós compunhamos muita música, né? Nós tínhamos aí cerca de umas 20 músicas na época, autorais, né? Isso era muito bom, né? Nós tínhamos aí um senso muito bacana assim, de compor. Tocamos muito, né? Nos apresentamos muito em vários lugares, né? Foi uma época boa. 15 anos se passaram e eu chamei, né, meus antigos amigos, né, para poder reproduzir essas músicas, a gente gravar, né, a gente poder registrar essas músicas, mas infelizmente não houve tanto entusiasmo, né? Claro, cada um está com a sua vida, cada um está vivendo a sua vida. E, bom, o que sobrou dessa época, né, foram alguns takes que eu fiz, né, quando eu estava gravando baixo, estava gravando algumas linhas para a gente poder salvar essas músicas, né,
alguns baixos que eu fiz, mas eu tive que arquivar, infelizmente, né? Acabei me desmotivando, né? Então essas músicas estão arquivadas, né? E quem sabe, né? Um dia eu tiro essas músicas da gaveta e volto a produzir para tentar salvar isso aí, né? Passando-se o tempo, eu acabei mudando, né, e acabei ficando um pouco fora da cena musical de apresentar, né, então eu fiquei mais em off, né, fiquei mais no quarto mesmo, mais só ouvindo, tocando no quarto, em casa mesmo, né, mas assim, sem nenhuma perspectiva assim ainda, né, de saber o que eu queria, né. Na época eu lembro que a minha mente, a minha percepção musical era muito fechada, né, por conta das músicas e bandas que eu ouvia, porque eu cresci ouvindo bandas gringas, né, bandas de fora, e eu sempre falei assim, poxa, só existe um estilo de música, só existe uma pegada, né, só essa pegada que eu gosto, que é a pegada boa, mas eu não tinha essa abertura, né, essa percepção de ver novos, de começar a pesquisar novos horizontes, né, de abrir mais a minha cabeça, a minha mente, né, para outras sonoridades, né. Então foi aí que eu falei, pô, né, eu andava muito estagnado, né, eu fiquei muito estagnado durante um tempo. Foi aí que eu não escutava música brasileira, né? Eu ouvia uma coisa ou outra, mas eu não escutava música brasileira, né? Não escutava sons, batidas diferentes, eu só escutava um tipo de batida. E foi então que eu fui visitar meus pais, né? Eu morava sozinho, fui visitar meus pais em uma cidade que eles moravam. E aí eu passei numa livraria, assim, eu tava andando e eu vi um livro. Esse livro mudou a minha vida, né? Que até tá aqui esse livro do Rick Castro, né? Chega de Saudade, né? E eu vi esse livro e eu fui, pô, vou comprar esse livro, né? A história da Bossa Nova, né? Mas assim, nunca me interessei por nada, né, que seja do Brasil, nada, sabe? Não me interessava muito. E aí eu li esse livro, né? E falei, vou ler esse livro. Poxa, eu gostei tanto que eu li acho que umas 2, 3 vezes esse livro, né? Esse livro praticamente mudou a minha vida, né? Em relação à questão de sonoridades, né? De entender que há um mundo, né? Ao qual eu não conhecia, né? Então foi a partir disso eu comecei a ouvir, a pesquisar mais, ler mais sobre a nossa história musical, né? Sobre desde da época dos índios com os portugueses, a miscigenação, né? Do undu com a valsa, e depois foi, né? foi surgindo aí, né? Até chegar na bossa nova, né? Enfim, todos os protagonistas, né? João Gilberto, né? Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Então eu comecei a ver que a nossa cultura, né, o ser brasileiro, eu comecei a me sentir muito orgulhoso de ser um músico brasileiro, de ver toda essa cultura que existe no Brasil, que eu estava menosprezando, né? Então eu comecei a ficar fã mesmo, né? De todos aí que hoje, né, são alguns já são lendas, né? Tropicália, né? Gil, Caetano, Gal, Maria Bethânia, todos, né? O pessoal dos Novos Baianos também, que eu gosto muito. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Adoro, né? Então eu comecei a ver esse mundo, né? E ouvir demais, né? Essa galera toda, Dorival KM, né? Ari Barroso, Clube da Esquina também, né? Milton, Lu Borges, Beto Guedes, né? Márcio Borges também, que é um tremendo compositor, né? Toninho Horta, que eu sou fã do Toninho Horta, né? Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar. Eu acho que o Toninho Horta é um dos maiores guitarristas do Brasil, né? Guitarrista e violonista, né, do Brasil. Então, assim, eu comecei a pesquisar mais sobre a história, né? A história do Brasil, a história da música, ouvir mais, né? E foi isso que expandiu minha mente, né? Como músico, né? Comecei a me profissionalizar mais também, né? E comecei a entender melhor, né? Um pouco mais dessa nova linguagem. Eu estava vivendo uma nova perspectiva, né? Como eu estava muito estagnado, eu comecei a vivenciar uma nova perspectiva, né? Então, assim, hoje eu tenho a influência de todos eles, né? Eu sempre estou procurando coisas que tragam novas sonoridades, né? O jazz, principalmente, eu não ouvia muita banda instrumental. Hoje eu estou escutando muita banda instrumental, né? Gosto muito de Miles Davis, né? Charlie Parker, né? Bird, o Chet Baker, que é mais tranquilo, mas eu gosto muito. Gosto muito também das cantoras de jazz, né? Que pra mim, eu acho que as cantoras são maravilhosas. Ella Fischer, Billie Holiday, Julia London. Now you say you're lonely, you cry the long night through. Eu até me considero um etnomusicólogo, porque eu gosto muito de estudar a questão da música em outras culturas, né? A cultura oriental, né? Gosto demais, né? A questão do que ela passa, da história, né? Então é muito importante essa ampliação de visualização de várias culturas, né? Porque nós não podemos, né? Eu acho que todo músico ele tem que ter essa visão, né? Mas voltando assim na minha questão musical, logo depois disso eu comecei a abrir mais o meu senso crítico musical, né? E estudar um pouco mais, né? Estudar um pouco mais. Então, isso melhorou muito na minha vida, né? Seguindo, eu também gosto muito, né? Da década de 80, né? Das músicas, né? Do New Wave, né? Eu gosto muito da música eletrônica, né? Então, naquela época, houve uma revolução cultural digital, né? Que foram sintetizadores, né? Então deram outra cara para a música, apesar de eu gostar muito de blues, jazz, né? Mas aí deu um up também. Eu gosto muito de ouvir, né? A questão da eletrônica na música, né? Na época New Order, né? Tears for Fears, né? Que usava muito o sintetizador, Pet Shop Boys, né? Músicas assim que rodava também muito em rádio, que a gente escutava muito, né, assim na época. Bom, aí no final das contas, né, hoje as minhas influências, né, são todas, né, eu tenho influência desde o jazz, do blues, né, do samba, né, da bossa nova, né, do baião, do shot. Então eu acho que toda musicalidade ela tem a sua riqueza, né? E assim vai, né? E sempre buscando entender, né? Mas esse grande universo que é a musicalidade, né? E essa arte tão maravilhosa. Bacana demais, Alex.
Legal demais sua história, viu, cara? Parabéns, ó. Realmente há um mundo a ser descoberto com a música, né, cara? Você tem razão. E a Bossa Nova abriu sua mente, mas ainda mais, né? Pra você escutar novos sons, descobrir a sonoridade brasileira. E aí tá aí hoje o grande jazzista aí que você é, que eu te conheço muito bem. Cara, me fala aí, como é viver de música, cara? Bom, viver de música não é fácil, né? Ainda mais assim, por mais que a gente ache que em pleno século XXI a gente não tenha preconceito, nós temos muito preconceito, né? Porque sempre tem aquela famosa pergunta, você faz o quê? Ah, eu sou músico. Tá, mas você trabalha com o quê? Né? Então, sempre eu deparo com essas questões, né? E sempre tem aquela visão de que músico é um cara boêmio, né? Um cara um cara avacalhado, né? Então, assim, né? Nunca tem a visão de que tem músico que realmente está ali para viver, né? Que está ali para trabalhar, né? Que é o meu caso, né? Porque eu vivo de música, eu trabalho só com música, né? O meu sustento é na área musical, né? E o que eu falo para as pessoas, né? Talvez as pessoas pensem que músico não estuda, mas eu sou formado em música, né? Estudei, né? E estou pós-graduando em musicoterapia, que é outra área que eu estou querendo mexer, né? Que é a musicoterapia, e pós-graduando também em música, em artes. Então, assim, nós músicos hoje, o músico hoje que quer viver, ele tem que estudar, né? A minha visão é que ele tem que estudar, ele tem que se aprimorar, né? Porque a música ela é algo assim que é infinita, né? Você morre estudando, você morre se aprimorando, você morre buscando técnica, né? Seja em qual instrumento você toque, qual instrumento você está inserido na música, né? Seja canto também, né? No vocal, né? A música você tem que se aprimorar, né? Tem a prática, tem a teórica, né? Então não é fácil, né? Então não é fácil você viver de música, né? Hoje eu trabalho, eu sou professor também, né, de artes, né? Então eu trabalho também em escolas, né? Então a maior parte, né, do meu trabalho vem em escolas, né, como educador musical, né? Então, trabalho também, né, como professor também de artes, né? Enfim, né, trabalho com tudo que venha da arte, né? A música está inserida em todo esse contexto, né? Então, é muito legal, me sinto realizado, sou muito feliz, né? E para quem quer viver nessa área, eu aconselho, né? Estude, né? Não vá simplesmente, eu sou músico porque eu toco. Não, existe o lance do estudo, existe o lance de você se aprimorar, de você estudar a história da música de diferentes culturas, você entender, né? E passar esse conhecimento para frente ou usar, né, esse conhecimento, né? Porque tudo está interligado, tá bom? Então, não é fácil viver de música, mas é possível, tá? A dica que eu dou é estude, estude e estude, tá? Não, velho, o estudo é primordial mesmo, cara. Parabéns, mais uma vez. Me fala um pouco agora sobre os seus projetos, cara. Bom, os projetos estão em andamento, né? Sempre, né? Projetos nunca podem parar, né? Eu tenho um projeto meu aqui que é do Clube da Música, né? Que eu dou aula. É um espaço onde que eu dou aula, que eu trabalho também com o processo de criação musical, né? Composição, e trabalho também com produtor também, né? E muitas vezes tenho trabalhado aí com algumas produções musicais, né? E o resultado tem sido maravilhoso, né? Também estou com um projeto com o Marcos das Serras, né? Nós estamos juntos aí, tocando juntos desde a 47ª edição de Festival de Inverno, quando nós nos apresentamos, e daí para frente nós começamos a trabalhar em parceria, né, com um duo, né, que é o Iele. Nós já temos tocado em alguns lugares aí também,
né? E tá muito bacana. Nós pretendemos também, nós estamos produzindo um álbum, um EP, né, com música autoral, né, música, composições nossas, né? E tá muito bacana, tá muito legal, né? As ideias estão a mil, né? E o processo de criação musical com ele tem sido muito bom. Eu tenho me amadurecido muito com ele também comigo. Nós às vezes trocamos ideias e às vezes tem as diferenças de ideias, as divergências de ideias, mas nós chegamos num acordo, né? E sempre falando de música, sempre falando de algo transcendental na música, e batidas e sons. E tem sido muito legal, tem sido uma fase muito boa com ele, né? É um grande músico, Marcos, né? Grande músico, compositor, né? E intérprete, né? Um grande artista de Itabira, né? Um cara que tem muita ideia bacana, né? E é isso, né? Graças a Deus estamos aí com esses projetos aí, né? Trabalhando sempre. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser. É na rotina dos bares que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, nas noites, nos bares, onde anda você. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão. Valeu, galera, esse foi mais um Prosa Musical com Alex Brooks, o grande músico da cidade aí. Valeu, inscreva-se no canal, até a próxima.